O tema desta mensagem é: ler a Bíblia não basta? Devemos conhecer os originais. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. Amas, aleluia. São as palavras de Jesus, infundem-me valor. Afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. Palavras de Jesus. Em todo o tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Lugar não há nem haverá no mundo de horror em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crer. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos me perdoem, eu coloquei um hino e está num tom de barítono e o meu tom é tenor, então eu tive que me esforçar para cantar mais baixo, mais grave. Nunca fica perfeito, também nunca tinha ensaiado este karaoke aqui, mas tentei dar o meu melhor, é para a glória de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos então a esta mensagem. Portanto, nós temos que ter algo em mente, não é? Ler a Bíblia por vezes não basta. Eu não estou a dizer que uma pessoa que leia a Bíblia não pode ser salva. Eu me converti de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia. De janeiro a junho do ano 2002. e Andaramaia. Amém? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem, os que guardam todas as palavras que estão escritas no livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Mas por vezes não saber os originais
vai dar um problema, vai dar uma confusão, tanto na mente de quem está estudando a Bíblia, como na mente daqueles que ensinam sem saber o significado no seu original. É isso que nós vamos falar hoje, algumas porções da Escritura vamos estar aqui analisando. Amém? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Então nós temos que conhecer as Escrituras. Amém? Não é pecado estudar as Escrituras no original. Não é pecado fazer teologia, no sentido de tu estudares a fundo, glória a Deus, o significado de uma palavra, a exegese bíblica. Não é pecado de forma alguma. Pecado é seres ignorante das verdades bíblicas. Amém? Tu deves te aprofundar. Conhecei e prossigai em conhecer ao Senhor. Disse Oséias: conhecei e prossigai em conhecer, aleluia, conhecei amém, repanaga shurikontologondou jorabacaya prai suriandalamaya rocamai. Vamos aqui, aleluia, glória a Deus. Andaramasteri andalamaya, livro de Oséias. Repanaga suria canta lamanaya. Oh, glória a Deus. Oséias capítulo 4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus. Olha aí. Visto que te esqueceste da lei de Deus. Aleluia. Rebanagasuri canta lamanaya, rovasheri anda lamanaya. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu rejeitaste o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Aleluia. E vista que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Depois temos aqui outra porção em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer Deus seja louvado? Amém? Então, vamos aqui a algumas porções que é importante saber nos originais. Não é? Por exemplo, o mundo. O mundo. Existem duas porções, não é? Que parece uma contradição. Não é? A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? Parece que é uma contradição quando diz depois em 1 de João: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Parece uma contradição, não é? Se tu ficares apenas na tua tradução bíblica, tu podes te confundir, podes achar que a Bíblia tem uma contradição, que há contradições na Bíblia, doutrinais, mas não há. Tu podes achar. Porquê? Porque tu apenas lestes a tradução para o português. Aleluia! E ambas as palavras, não é? Neste caso, a palavra do original, no original grego, tu tens de saber o significado. Porquê? Porque às vezes uma palavra no grego ou no hebraico é polissémica, tem vários sentidos dependendo do contexto. E obviamente que não é o mesmo mundo. Quando diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, depois no outro lado está. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obviamente que são dois mundos diferentes. Porque se refere, não é? São significados diferentes, porque são palavras que no original são polissémicas. Tem mais do que um significado. Então, dependendo do contexto, pode significar outra coisa. Então, vamos lá aqui.
Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Que mundo é este? Aqui está cosmos. E a palavra cosmos, amém? No original grego, no grego koiné, pode significar muitas coisas. Diz aqui, primeiro, uma organização ou constituição apta e harmoniosa. Ordem, governo. Em segundo lugar, ornamento, decoração, adorno. Não é? O arranjo das estrelas, as hostes celestiais como o adorno dos céus. Amém? Então pode significar muitas coisas. Mundo, 3. Mundo, universo. 4. O círculo da Terra, a Terra. 5. Os habitantes da Terra, os homens, a família humana. 6. A multidão incerta, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo. Né? 7. A fazeres mundanos, conjunto de coisas terrenas. 7a. Totalidade de bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, etc. que apesar de vazios e frágeis e passageiros provocam desejos, desencaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. 8. Qualquer conjunto ou coleção de particulares de qualquer tipo. 8a. Os gentios em contraste com os judeus. 8b. Dos crentes unicamente. Então, como é que a gente vai solucionar este dilema? Aqui vemos que, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Não, aleluia! Glória a Deus! Será que é o mesmo mundo, quando diz não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, de 1 de João, capítulo 2, versículo 15. E manda cai mãe tobre parai que la plaço benéria. Não ameis o mundo. Não é? A palavra no original grego é a mesma, só que esta palavra tem mais do que um significado. Então quando diz aqui não ameis o mundo, obviamente, aliás, quando diz em 1 João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então Jesus morreu por quem? Pelos pecadores. Todos os homens são pecadores, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 3,23, conforme Romanos 6,23. Então, obviamente que, aleluia, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse mundo aí são os habitantes do mundo, é a humanidade, são os homens. Inclui homens e mulheres, crianças, idosos. Era maia séria! Lama samanaga astéria. Aleluia! Jesus morreu para nos salvar. Porque há um só Deus e um só. Porque importa que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia! Rimanai, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual se entregou a si mesmo para resgate de muitos, para que a seu tempo desse testemunho. 1 de Timóteo 2, 5 e 6. Então nós vemos aqui já, glória a Deus, uma grande contradição aparente que foi desfeita. Amém? Em João 3,16, o mundo aqui, João 3,16, é os homens perdidos, os homens pecadores, aleluia, que somos todos nós. Jesus morreu pelos nossos pecados para que a gente tivesse a vida eterna, a salvação. Então, aí já fala do quê? Humanidade, homens. E quando diz aqui que não ameis o mundo, obviamente o mundo aqui é um sistema de vida sem Deus. Amém? Aleluia! O que é no mundo? A pornografia, a prostituição, a orgia, não é? A pedó, não vou dizer o resto, não é? O estu, não vou dizer o resto. Já sabem, tudo o que é o roubo, a mentira, o engano, a fraude, o estelionato, glória a Deus, a violência, a inimizade, o homicídio, o roubo, a vanglória humana, xaramandalamaster e andalai o futebol, né? Aleluia, o circo, que é o maior espetáculo do mundo, né? Ainda cai lá massa, vanglória humana, não mais o mundo. Então, obviamente que aqui o mundo aqui é o sistema de vida contrário à vontade de Deus, sistema de vida pecaminoso. Amém? Glória a Deus, são os afazeres mundanos, conjunto de coisas terrenas, mas que são pecaminosas. Lá massa mai, totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, que apesar de vazios e frágeis e passageiros, provocam desejos e desencaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. Então, por isso é que é importante ir aos originais, não é? Por vezes, e saber o significado de cada palavra nos seus diversos sentidos, porque a palavra cosmos do original é uma palavra polissémica.
Então quem não souber isto vai entrar pensa que a Bíblia entra em contradição, já entra em confusão mental daqui a pouco. Não é? Começou como cristão, daqui a pouco vira ateu. Aleluia, vira incrédulo, vira cético. Andaraia séria. Não é? Começa na fé e acaba na incredulidade. Porquê? Porque não cava nas Escrituras. Alamantou barabaya oramanagai. Alabendegueria prai cloverai claplas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao Cordeiro. Amém? Então já vemos aqui, nesta primeira parte, outra aparente contradição. Não é? A Bíblia diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoraçadora. Não é sábio todo aquilo deles errar. Está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoraçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então as pessoas... Né? Aqui está uma condenação clara ao vinho. Pois já vamos ver que vinho é este. Glória a Deus. Provérbios 21, mas depois existe outra palavra que podemos contrastar. Olha aí. Assim diz o Senhor, quando se acha mosto. Tem algumas traduções que dizem literalmente vinho. Num cacho de uvas dizem: não o desperdiço, pois há bênção nele. Assim o farei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. Então, peraí, que vinho? Não é? Porque não é vinho. Que tipo de vinho é que há? Não é? É importante ires ao original. Para já tu tens que entender uma coisa. A palavra Yahim, portanto a palavra vinho no original hebraico Yahim, essa palavra hebraica é uma palavra que pode significar tanto o vinho alcoólico, o vinho fermentado que vira vinho alcoólico, que embriaga, quanto o sumo de uva, fresco ou preservado por vários processos para não fermentar. Então é uma palavra polissémica do original grego. Tu vais aqui, aliás, perdão, do original hebraico, estamos no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 20, versículo 1. É? Diz aqui o vinho, a palavra Yahim. Mas esta palavra Yahim pode-se referir Amém? Pode-se referir tanto. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Quem querer diga glória. Pode-se referir tanto ao vinho alcoólico fermentado como ao sumo da uva. Amém? Ora managlaya praia súria. Decai. Como é que eu vou saber? Então, a palavra vinho no original hebraico, que é traduzida por vinho nas nossas Bíblias, como é que eu vou saber quando é que é o vinho alcoólico fermentado e quando é que é o suco de uva? Não é? Pelo contexto. O texto fora do contexto é pretexto para heresia. Sempre que a palavra vinho vem acompanhada de bebida forte, é sempre censurado, é sempre vinho alcoólico fermentado. Não é? E quando, aleluia, e dentro de outros contextos também é censurado. A Bíblia diz que eles se tornaram doentes com frascos de vinho. A Bíblia diz: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho e resplandecente dentro do copo, porque por fim picará como uma víbora. Amém? É um texto de Provérbios. Então, aleluia, anda cá. E a Bíblia diz: ai daqueles que descem ao vale dos derrotados pelo vinho. Então o vinho gera derrota física e espiritual. Amém? Glória a Deus. Então que vinho é esse que gera derrota? A Bíblia diz: não vos embriagueis, está no Novo Testamento, no vinho onde há contenda. Qual é o vinho onde há contenda? Então há vinho em que não há contenda. Se eu beber
um litro de sumo de uva, eu não vou contender. Mas se eu beber um litro de vinho, eu vou começar a olhar para as mulheres estranhas. Banda, eu vou contender. E depois, para quem são os ais, para quem são as queixas, para quem são os olhos vermelhos? É como aquele que está deitado em cima do mastro e diz, bateram-me e eu não vi quem me bateu. Mas a pessoa até desmaia de tanto vinho. Então, aleluia. Então é bem claro, meu irmão. A palavra vinho, no original hebraico, é yahin. E a palavra yahin pode se referir tanto a um vinho que é condenado, e a maior parte das vezes é condenado, como ao suco de uva. Amém? Aleluia. E o suco de uva, que ninguém... Então qual é o vinho? Paulo disse, não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual é o vinho? Então há vinho onde não há contenda. Qual é o vinho onde há contenda? É o vinho alcoólico. É o vinho fermentado, que vira vinho alcoólico. Amém? Não é para beber. Só um pouquinho não faz mal, mas a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5,6, conforme Gálatas 5,9. Então, vemos aqui. Agora, na outra porção que se encontra em Isaías, capítulo 65, aleluia, glória a Deus. Amém? Em querer diga glória, Isaías 65, 8. Vamos aqui ver. Assim diz o Senhor, quando se acha, aleluia, vinho, aqui nesta tradução está vinho. Amém? Glória a Deus. Que vem já de outra palavra. Aqui já dá para discernir literalmente da palavra. Mas eu estou-te a explicar que a própria palavra Yahin, se tu vês todas as ocorrências de Yahin, há partes que fala de Yahin e que não é vinho pecaminoso, não é vinho alcoólico. É suco de uva. É uma palavra polissémica. Então aqui tem outra palavra para falar de vinho. Só que aqui também é polissémica. Pode ser vinho fresco ou novo, mosto, vinho recém-espremido. Mas a maior parte das vezes é o quê? O suco de uva, vinho recém-espremido ou fresco, novo, conservado. Então qual é o vinho onde há bênção nele? Que não se deve danificar. O que está dentro, qual é o vinho que está dentro do cacho de uvas? É o vinho alcoólico, fermentado? Não, é o sumo de uva. Que depois de espremido há bênção nele. Há propriedades, há características, tens resveratrol e flavonoides. Tem duas propriedades, não é? Duas substâncias que vão ser beneficiosas para o nosso sistema imunológico e anti, não é? Vai ser anti-câncer também. Previne o câncer, limpa as artérias. Amém? O outro não, o outro gera muitas enfermidades. Então é bem claro, é importante saber os originais por vezes é importante, irmão. Não estou a dizer que em todos os casos eu me converti sem ler os originais, só de ler, e até li uma tradução que nem é, a meu ver, mais aproximada em todas as áreas dos originais. Foi a revista atualizada e me converti de ler a Bíblia capa a capa. Remanagas. Atualmente eu utilizo mais a corrigida fiel. Quem queria dizer glória, mas é sempre bom tu ires aos originais, ler também algumas versões noutras línguas, como a King James Bible, como a Reina Valera Gomes, uma versão espanhola, ou a Reina Valera Antigua, a Bíblia Diodati italiana, a Bíblia Luís II, não é tão boa como a Martin. Amém? Glória a Deus. Então é bem claro, meu irmão, é importante tu ires aos originais, porque senão tu vais fazer uma salada. Irmão, que Deus em Cristo te abençoe.